Boa noite, boa noite. Mais uma vez, VidaCast está ao vivo e eu espero que todos vocês tenham alguma coisa para aprender. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga que ela disse: Caramba, eu estou percebendo que eu ainda tenho muita coisa para aprender nessa vida. Eu falei: Que legal! Que chato seria se você não tivesse mais nada para aprender. E o tema de hoje é: o que nós temos a aprender com os relacionamentos. Exatamente no dia 12 de junho, estamos aqui, Plínio, para falar sobre o que podemos aprender com os relacionamentos. O que você me diz, meu amigo? Eu começo dizendo que a gente tá aqui no Dia dos Namorados, só nós dois, né? Isso é uma coisa muito romântica, Muito né? romântico, é impressionante. É impressionante. A gente deixa as esposas em casa e vem pra cá fazer um papo sobre relacionamento. Esse negócio tá meio estranho, mas a gente vai dar conta. Vai. Gente, é muito bacana a gente pensar o que é possível aprender nos relacionamentos, porque para além de qualquer coisa, e hoje é o Dia dos Namorados, é muito bom a gente falar de parceria, de companheiro e tudo mais, mas o que a gente está aprendendo no relacionamento? Porque às vezes eu acho que é o ciclo, né? Vai passando e começa numa pilha, uma coisa muito mais biológica, né? Mais tesão, aquela coisa toda. 9 horas, né? Já tá liberado. Já pode falar. O filtro aciona na hora que você vai falar algumas coisas. E aí, a questão é como tá desenvolvendo, né? Você está se desenvolvendo, porque o relacionamento, para além de tudo, é um desenvolvimento, é um desenvolvendo o outro. Então, o tema de hoje provoca para isso. E lógico, né? Quem tá assistindo a gente agora, ou tá com o namorado ou com a namorada, ou tá sem namorado, sem namorada. Né? Exatamente, das duas uma. Ou tá num relacionamento, ou está buscando um relacionamento, ou está acabando de resolver os problemas afundado num pacote de Doritos. Exatamente, de uma fossa, de um pós-relacionamento. E a ideia é que a gente busque, quando você traz essa questão do aprendizado, porque assim, dependendo, né, do modus operandi que cada um adota, do protocolo que cada um adota, muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha de parecer que é um contra o outro, né? E muitas vezes, eu acredito que a maioria de nós, em algum momento, já deve ter se visto nisso, que entra numa discussão, numa briga, e quando você vai ver, parece que são dois inimigos. E o ideal é você parar, frear e dizer: epa, peraí, como assim? Né? Onde é que eu estou querendo levar essa conversa? Pô, vamos dar uma esfriada nessa cabeça, né? Vamos dar uma recuada e vamos tentar aprender, vamos buscar entender o porquê que o coleguinha ou a coleguinha está me despertando me incomoda tanto, né? Onde é que isso aperta o gatilho dentro de mim e que desperta aquele Godzilla, né? Então, tipo isso, né? Com certeza. E aí você falou uma coisa bem importante, porque é a convergência, né? Ou seja, quem tá do seu lado, namorado, marido, marida, esposo, o que for, né? Quem tá do seu lado ali tá indo pro mesmo lugar, né? Vocês têm isso na mesa, isso é muito difícil, isso é muita maturidade para conseguir fazer isso, né? Você consegue colocar na mesa da sua parceira, do seu parceiro, o objetivo de vida de vocês e aí olhar para ver se tá indo para o mesmo lugar, porque se não tá indo para o mesmo lugar, né, pelo menos para a mesma direção, tem algo que um possa fazer pelo outro nesse sentido, porque senão às vezes não faz sentido, né? E essa é uma coisa muito difícil de olhar, porque primeiro, a grande maioria das pessoas não sabe para onde tá indo. Tipo então, aquele da Alice, né? Pra onde você quer ir? Então, beleza. Se você não sabe pra onde você tá indo, como que você vai pôr na mesa pra discutir com seu parceiro, sua parceira, se pra onde você tá indo converge com dele? E eu acho que isso é um desafio muito sério de maturidade, de terapeutização, de autoconhecimento. Por quê? Porque o relacionamento, depois de um tempo, né, 5, 10, 15 anos, ele tem que fazer sentido em termos de construção, de
parceria para o que cada um quer, né? Além daquele início, né? Daquele fogo todo, porque aí, nesse momento, já é já é mais brasa do que fogo, né? Porque o namorado, né? O enamorado é justamente a atração, a paixão. E isso, gente, não é pra sempre. Né? Minha mãe hoje, ela deve estar assistindo, eu não dei a resposta pra ela na hora que eu tava trabalhando. Falei, eu não vou dar resposta complexa, porque minha mãe, ela dá parabéns pros dias mais loucos, assim. Tipo, dia do ciclista que pedala nas quartas-feiras. Ela descobre esse dia e ela amanhece assim, nesse dia ela fala, parabéns. E fala, por quê, mãe? Ah, porque hoje é o dia do ciclista que pedala na quarta-feira. Tipo assim, exagerei, mas eu ganho parabéns por uns dias. Dia do administrador, dia da pessoa que corre na montanha, dia da pessoa que rema. Minha mãe dá uns parabéns, umas coisas assim. Aí ela veio hoje e falou assim, parabéns pra vocês, eternos namorados. Quando ela falou eternos, cara, eu quase caí da cadeira trabalhando. Eu não quero ser eterno namorado, eu quero namorar uma vez, na próxima encarnação outra, né? E assim, não sei nem se nessa encarnação até o final. Ai, mas como que eu falo isso pra minha mãe que tava empolgada? Então, mãe, agora ao vivo aqui, nesse 9 e 6, não me dê nada de eterno. A senhora já sabe, nem mãe eterna eu quero. Então, vamos por calma, por partes. É uma experiência, uma janelinha de oportunidade. Quando acabar, acabou, a gente começa outra. Mas é sobre isso. Quanto é esse eterno, né? Quanto é o ciclo, né? Eu tenho uma vivência que eu tô no segundo casamento e já tô com, vamos ver quantos anos, 24, 16, acho que uns 18 anos já, vai fazer 18 anos esse ano. E aí, como né? Quanto tem de namorado num relacionamento de 18 anos? Quanto tem num relacionamento dos meus pais lá de, sei lá, 45 anos, né? Como que é isso para cada fase, né, do relacionamento? E é legal essa questão das fases, né? Porque cada fase acaba trazendo um aprendizado diferente, né? E você tá diferente, porque no momento que você começa, você, da mesma forma que vai aprender com aquela pessoa que está contigo certos aprendizados, você também vai ensinar certos aprendizados. Mas dali a 10 anos, 7 anos, você é outra pessoa. Você é um universo completamente diferente. Perfeito. E aquela pessoa também é um universo diferente. Primeiro, entendamos, gente. Presta atenção, você que está aí me vendo. Já são dois universos diferentes quando se encontram. Tem toda a atração, toda a biologia, eu quero estar junto, não sei o quê, mas foram criados completamente diferentes, tem histórias para trás completamente diferentes, mas resolvem ficar junto. Massa, show, bora, vamos para frente, vamos caminhar junto. Cara, depois de 7 anos, 10 anos, são dois seres completamente diferentes do que aqueles dois que começaram. Eu vou arriscar mais, cara, é no dia seguinte. Não é 7 anos. 7 anos já é a versão 45 de cada um. É no dia seguinte. A gente amanhece diferente de ontem. E a pessoa pela qual você se apaixonou na segunda já não existe mais na sexta. É outra pessoa. Uma coisa que a pessoa aprendeu uma coisa, entendeu uma mudança, aplicou na vida, você já não reconhece. Então você precisa, de alguma maneira, se pautar em si, para que o convívio com o outro seja. Porque se você está esperando aquela pessoa que você conheceu no mês passado e casou, na semana seguinte ela já não é mais, porque mudou. Né? Então eu não espero esses 7 anos todos. Eu acho que assim, é todo dia. E outra coisa, aí você falou uma coisa importante também, que é a maturidade, o tempo, né? Gente, você com 20 anos era como? E com 25, e com 30. A pessoa que está do seu lado há 7, 10, 15, 20 anos é outra. Aquela pessoa lá não existe, né? Então, e aí essa outra pessoa ainda te agrada continuar caminhando? Serve para algo do seu lado, né? Você tem algo para entregar para ela tem o que para entregar para você? Isso é uma crise para Dia dos Namorados incrível, gente. Ainda bem que quem tá top no namoro deve estar jantando, deve estar lá no motel, deve estar fazendo outra coisa. Mas vai assistir isso aqui só depois. Né? Semana que vem vocês analisam isso aí. Nenhum casal tirou o dia para ficar assistindo Plínio e Márcia, né? Pelo amor de Deus. Mas quando forem assistir, aí vocês vão ter essas análises aí, né? De como vocês eram, como vocês são agora, como vocês pretendem ser daqui a pouco, né? E óbvio que quando cada dia muda, né? E o interessante beleza, e nessas mudanças,
nós estamos indo no mesmo caminho que estávamos no começo, né? Ou no meio do caminho um deu uma guinada e disse, não vou mais para cá e vou para lá. E aí o outro está disposto a ir junto, ou também vai para o outro lado loucamente e cada vez você vê esse distanciamento cada vez maior. E o mais, você falando isso, eu pensei assim, e quais coisas precisam ir para o mesmo caminho? Porque tem coisa que pode ir para caminho diferente. E tá tudo bem. Claro, a questão é assim, o que efetivamente num relacionamento precisa ir para o mesmo caminho? Por quê? Porque cada dia mais a gente busca autonomia, a gente busca autodeterminação, a gente busca relacionamentos livres. Leves. Né? Leves, porque pense assim, tava pensando aqui, 40, 50 anos atrás, tinha papéis muito definidos, o homem provedor, a mulher cuidando da casa. Isso tinha um já negócio de umas cartilhas, né, velho? Rapaz, que absurdo aquilo ali. Toda vez que eu vejo aquele negócio ali, eu prefiro acreditar que é meme. Não é, né? Não é, porque isso... E aí, vamos pensar assim, de repente, você tem um lugar onde as pessoas estão autônomas, independente do gênero, independente do papel, os papéis estão trocados, estão disponíveis, e eu tive uma oportunidade importante, porque minha mãe trabalhava tanto quanto meu pai sempre, viajando um monte e tal. Hoje aconteceu até, eu viajei para Aracaju, e aconteceu uma coisa interessante, eu fui de carro, tal, viagem de 4 horas ali para trabalho, eu amo não dirigir, né? Eu não amo, não gosto. E aí eu tava pensando, eu saí 4 da manhã para chegar cedinho, que eu tinha reunião 9 horas. E aí lembrei porque minha mãe fazia, eu não vou saber quanto, mas minha mãe fazia 100 e poucas cidades de carro, né? Com 20 e pouquinhos anos, ficou por 15 anos fazendo isso, gerenciando uma região toda. E eu fiquei pensando, cara, minha mãe era bruta demais, cara. Imagina, 40 anos atrás, 43, mulher pegava sozinha o carro e pau, viagem interior todo, reunião. E eu ali fiquei pensando nisso, né? Projetando essa ideia. Então, assim, eu tive uma educação numa casa onde a mulher já tinha sua autonomia, já trabalhava, já viajava sozinha, já fazia, né? Que não é o normal para a época. E efetivamente, isso muda também, porque hoje em dia não tem mais essa relação de dependência, tá? Hoje é todo mundo autônomo, a discussão tem que ser muito mais do que um colabora com o outro, né? Do que qual papel cada um vai adotar. Não tem mais esse negócio de papel, né? Beleza, você vai colaborar com o quê? E aí quando você traz isso aí, cara, perceba, há 40 anos atrás, né, as estradas não eram como são hoje, os carros não eram confortáveis como são hoje. Pô, você foi fazer uma viagem de 4 horas, né? Imagina, 100 e tantas cidades. Quanto que por semana? Minha mãe fazia 2 cidades por dia, mais ou menos. 2 a 3 cidades por dia. De manhã, uma reunião, à tarde outra, à noite outra. Né? E, assim, estrada de chão, o negócio mais louco, assim. E aí eu fico pensando nisso. Então, é um exemplo de um relacionamento pós-moderno para a época. Sim. Né? E tinha isso leva a gente para um outro lugar. Né? E uma coisa que me veio aqui, Plínio, antigamente, e obviamente que ninguém está querendo voltar, né, ao que se vivia antigamente. Tem gente que quer, viu? Tem? Sempre tem. Tem uns doidos aí que Deus o livre. Porque na minha época... né? Isso, só ouço isso, cara. Não, mas na minha época comigo deu certo. Sim, cabeça, deu certo, mas era 50 anos atrás. Mas assim, hoje, uma das coisas que muitas vezes é tida como algo ruim, mas em muitos momentos eu não penso assim, dizer assim, mas naquela época se tentava consertar. Hoje qualquer coisa o pessoal descarta. Né? Descarta um aparelho eletrônico, descarta um relacionamento, descarta não sei o que e tal. Mas eu fico me perguntando às vezes, Plínio, o quanto se tentava consertar e o quanto não se tinha autonomia ou liberdade para simplesmente dizer eu não dou mais conta, eu não quero mais. E se a gente for levar para o lado das mulheres, então, que não tinham um apoio, muitas vezes até de casa, né, dos pais e tal, onde, beleza, eu não quero, não tá bom, não quero mais e tal, mas não tinha um apoio. Vai para onde? Vai ficar na rua? Então, muitas vezes, nem sempre era o tentar consertar, não tem outro jeito, né? Claro, falta de opção. Isso. Isso é bem interessante. Eu tenho uma aula que eu dou lá na ULI que eu ponho num slide assim,
Na verdade, eu fiz esse slide escrevendo assim, Deus abençoe o divórcio. Eu achei que ia criar muito problema. Aí eu só coloquei assim, as mudanças a partir do divórcio. Mas quando eu leio, eu lembro que eu escrevi esse slide originalmente. Ainda bem que você mudou. Ia dar um BO muito grande. Ia. Mas a questão é a seguinte, é a liberdade de entender que o ciclo encerrou. Né? E aí isso vale para várias coisas, mas nessa questão de relacionamento, a gente também tem que aprender que às vezes tem validade. Tem situações onde o ciclo encerrou, já entregou o que tinha para entregar, já aprendeu o que tinha que aprender, já conviveu um tempo e encerrou o ciclo. E tá tudo bem. Né? Agora, isso é moderno, é atual, ainda é complicado para muita gente que está no modelo de que tem que ser eterno e tal. Eterno, viu? Eterno, né? Eterno. Mas, efetivamente, quanto esse ciclo ainda pode me entregar de aprendizado, de evolução, de continuidade. Se a gente tem a liberdade, eu acho que você falou, né, que às vezes as mulheres não tinham opção, e isso é muito do feminino e não do masculino no passado. Mas se a gente tem a liberdade de poder sentar e falar, ó, até aqui foi, aqui não dá mais, então encerrou esse ciclo. E, para além disso, não tem uma sociedade que discrimina, muda completamente. Né? Então, acho que é isso. É porque muitas vezes tem a ver também com a forma de que a sociedade enxerga, né? E quando você fala de discriminar, é muito disso também. Mas eu hoje, eu acredito que, para além dessa liberdade, né? Do relacionamento, onde tá dando certo eu vou, não tá dando certo eu não vou. Hoje já tem mais liberdade, inclusive, quando eu não quero. Né? Porque antigamente, inclusive, uma mulher que não namorava, ou não queria casar, ou não queria ter filhos, era... meu Deus do céu, né? E o pai resolvia, né? Já que ela não resolve, eu vou resolver, né? Então, tipo isso. E hoje eu acho que... Mas quando a gente traz esse tema sobre aprendizado, e você trouxe um pouco atrás a questão da pessoa se entender por ela e, a partir de então, ela conviver com o outro, né? Porque muitas vezes a gente não está dando conta nem de viver com a gente mesmo. Sim. E no momento que a gente não consegue viver nem com a gente mesmo, o que é que a gente vai aprender com o outro? Qual a paciência vai entregar o quê, né? que a gente vai ter para ouvir o outro? Qual é o... Porque muitas vezes, isso eu acho que já aconteceu com todos nós, mas assim, a pessoa está falando, a gente está até com a boca calada, mas a cabeça tá um turbilhão de coisas já pensando no que eu vou responder. Então, cara, às vezes você não consegue nem prestar atenção no que o outro tá falando. E como é que eu aprendo? Porque aí tá engatilhando todos os complexos, constelando loucamente, né? E o relacionamento, vamos pensar assim, que é a família escolhida, né? Então, o relacionamento é a pessoa com quem você escolheu estar. E eu acho que o grande desafio é a gente desapegar ou virar uma chave que não é sobre mudar o outro. Sim. Né? Isso aí é maravilhoso. Não é sobre mudar o outro. Gente, o relacionamento não é sobre mudar o outro. O relacionamento é sobre quanto um entrega para o outro para que cada um aprenda e cresça. Se você está num relacionamento pretendendo mudar o outro, mude de relacionamento. Top. E assim, um dia eu ouvi num curso, não lembro, acho que foi Paulo Vieira, e aí ele comentou o seguinte: impressionante o número de relacionamentos em que a pessoa entra num relacionamento porque ela está querendo entrar, aí tem uma parte do que a pessoa entrega, e aí tem uma outra parte do que ela idealiza da pessoa, e tem uma outra parte do que ela tem certeza que vai conseguir mudar a pessoa para que a pessoa chegue no ideal. Só que a pessoa só tem ali 33% do que ela realmente entregou. O restante é o que ela idealizou e o restante é o que ela acredita que vai conseguir mudar. E aí quando você traz esse negócio de que, cara, tentar mudar não vai dar certo, é perfeito, porque muitas vezes a gente ainda continua nessa ilusão. Vai pela uma paixão, vai pelo namorado, como tá e tal, e acredita
que aquelas atitudes, né? Você não faz o test drive, né? Não vê o período de experiência dos 3 meses. E aí você sai acreditando que aquilo vai ser eterno, Sim. independente da forma com que a pessoa se comporta. Então, essa questão do mudar o outro, sem contar que, muitas vezes a pessoa não quer mudar. E aí? Como Sim. é que faz? E outra coisa, será que é sobre mudar? Né? Será que quando a gente está mudando o outro, a gente não está em fuga de automudança? Né? Porque eu acho que é isso, a gente passa por isso, eu já passei por isso N vezes. Tentando mudar o outro, eu estou tentando me esconder de mim mesmo. Né? E aí entra outros processos, que é, você se percebe, quanto disso, e aí você falou, né, da projeção, quanto disso que você está se incomodando na pessoa que está do seu lado é sobre você. Por outro lado, quanta liberdade tem no relacionamento para você poder ser você e a outra pessoa poder ser a outra pessoa. Porque isso é recente também. Né? Vamos pegar aí na geração dos nossos pais, já não é assim. Né? Então você casa, parece que muda. Não, você não mudou, você só está agora casado. Como que vai ser dividir uma parte da sua vida com essa pessoa? E não é dividir a vida inteira, não é eterno. Né? São paradigmas anteriores. Então, eu posso estar casado, mas eu posso continuar tendo uma parte da minha vida pessoal que é fundamental, senão eu vou me anular. E aí não vai ter o que aprender no relacionamento, vai ter como aprender qual é meu tempo de duração, né? Quando que acaba, né? Quando que explode. E quando você fala isso aí, né? Porque realmente é algo mais recente, até você conseguir entrar num equilíbrio, né? Porque, assim, durante um tempo era muito reprimido, então não dava para ter. Sim. Aí chega uma hora que aí libera geral, aí você vai demais. E aí chega um momento que você consegue encontrar esse equilíbrio onde você sabe até onde vai e até onde não vai. Eu me lembro, né, do relacionamento dos meus pais quando eu era criança. Cara, meu pai trabalhava de turno. Final de semana, meu pai ficava na televisão o dia todo. O dia todo. Olha o programa. Chacrinha e bolinha. Tinha bolinha, acho que era no sábado, e chacrinha no domingo. Cara, minha mãe jovem querendo passear. Aquilo ali era uma situação de discussão. 2 mundos, né? Contínua, assim, quase que todo final de semana. Porque eu tô cansado, porque eu trabalhei a semana toda. Eu também fiquei trabalhando e cuidando das crianças a semana toda, e esperando no final de semana a gente descansar, mas também curtir. E isso nunca chegaram num acordo onde acabou que em um momento um fazia o que queria, ficava na TV, o outro fazia o que queria, e enfim. Então, essa falta muitas vezes do diálogo e do ceder, Sim. Né? Porque é um relacionamento, ou eu cedo um pouco e também o outro cede um pouco para que a gente ajuste, ou então o distanciamento cada vez é maior. E isso para mim é teoria dos conjuntos, né? Para quem gosta da matemática aí, ó. A e B. Quando casa, tem uma parte que é AB, mas o A continua e o B continua. Então a interseção tem que ser negociada, mas o A é inegociável, o B também. Né? Então assim, eu não posso deixar de ser eu porque eu tô num relacionamento. Isso não vai funcionar. Você vai conseguir por um tempo dar uma maquiada ali, mas isso vai pressurizar e vai explodir. Então A continua sendo A, B continua sendo B, e tem uma interseção negociada que é, olha, algumas coisas são importantes para fazer sentido estar no relacionamento. Né? O pessoal tá dá um oizinho aqui pra galera. Bruninha. Tia Marise, né? Marise é minha mãe. Sua mãe, é. Isso aí. Meu pai tá por aí também. Joy, Bruninha. Marcos Alves. Relacionamento se aprende a cada dia, tendo amor e respeitando as individualidades. Aí sim o fluxo segue. Segue o fluxo. Às vezes vai pra cima, às vezes vai pra baixo, vai pro buraco. O fluxo segue, né? Mas é importante isso. A questão é só não deixar o fluxo seguir sem fazer sentido, né? Porque a gente vê, às vezes, relacionamentos que estão lá 20, 30 anos e a pessoa não vê mais sentido e tá ali porque o fluxo seguiu. Porque não dão conta, muitas vezes, né? De partir o fluxo, né? Ou de discutir. Isso é uma fala importante, ó.
Gente, tem vários temas que são muito difíceis de ir para uma discussão de relacionamento. A DR tá cheia de mito, né? A DR tá cheia de tabu, né? Ou seja, nem tudo a gente consegue. Olha que eu já me considero de uma geração mais recente, mas às vezes eu me pego assim, pô, como que eu vou tratar esse tema, né? Como que eu vou abordar esse problema aqui? Né? E eu acho que isso é um desafio dos relacionamentos. Quanto a gente tem de maturidade para abrir um tema para discussão e aquilo ali ser produtivo, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre a dificuldade de relacionamentos, nós já somos, como diz o ditado, né? Nós já somos burro velhos, né? Mas beleza. E estando na condição que estamos, como é que nós estamos auxiliando os que estão vindo depois, né? Por exemplo, com Júlia e Clara, sempre que possível, eu estimulo, né, o diálogo, que elas se expressem, né? Júlia é mais desbocada, então ela chega e fala mesmo, tá? E aí o meu exercício é muito mais tentar perceber o que aquela fala dela pode talvez estar escondendo, né? Ocultando. Então eu falo isso, mas eu oculto isso. Um exemplo, mas ela sempre fala. Clara já é mais na dela. Já é mais de falar menos, já de, sabe, ficar mais sentida, e aí não quer falar, e aí você tem que dar uma estimulada. Não, filho, o que foi que aconteceu? E tal. E a minha proposta sempre é estimular esse diálogo, né? Porque, como você falou, existem assuntos que nós não fomos estimulados a falar. É como se fosse meio velado ali, guarda, deixa isso quieto aqui, você não pode não se mexe contar. nisso, né? Exatamente, não mexe nisso. Se não é assunto de criança. Aí daqui a pouco você é adolescente, não, você ainda é criança. Mas se for para alguma coisa de responsabilidade, você já é quase quando adulto. Chega adulto, não Quando sabe adulto, discutir as outras, não treinou. Vou fazer como agora? Eu era criança, não me ensinaram, agora eu sou adulto, não sei. Claro. É tipo isso. É isso aí. E efetivamente, pensar um pouquinho como que a gente vai lidar com conteúdos que a gente não dá conta pessoalmente e que a hora que colocar na mesa para discutir no relacionamento vai piorar. Né? Por quê? Porque você tá justamente não dando conta. E aí você coloca o problema na mesa. Aí já são duas visões diferentes. Se você não tiver uma maturidade para conseguir tratar essas questões que são controversas no relacionamento, não vai. Aí a opção às vezes é para não bagunçar o relacionamento, não trata. E aí implode. Aí ferrou. E aí vai pressurizar até que implode. Né? E tem outra coisa que eu acho interessante, né? A forma e o momento em que você vai falar. Sim. Né? Porque se você espera e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, quando o balde transborda, é que você vai fazer aquelas cobranças, filho, não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Num relacionamento que você consegue fazer os ajustes finos num momento em que você está de boa, não é que você esteja contente com o que está acontecendo. É que você não está, naquele momento, com o modo vulcão ativado. É tipo assim, eu vou conversar, vou dialogar. É diferente. E em busca de um entendimento, né? Porque se eu vou para um diálogo, uma cobrança, no momento em que eu tô com raiva, que eu tô... filho... Sim. O que eu largo daqui, eu já recebo de lá, e aí fica uma troca de amabilidades, para não dizer o contrário, né? Onde os bichinhos vão ficando cada vez maiores, né? Primeiro, claro, os minha gatinha, né? Não sei o quê, depois vai aumentando. E aí vem de encontro com uma coisa que você falou, porque existe uma disputa natural do humano no relacionamento. Né? E aí, sem perceber, as pessoas vão se colocar no lugar de disputa. E se colocando no lugar de disputa, vai parecer que não está indo para o mesmo caminho, que não está do mesmo lado do jogo. E aí o problema começa a se potencializar, né? Ou seja, vai crescendo. Às vezes uma coisa simples vai ficando crítico. Você não tem história que o pessoal se separa porque o marido jogava a toalha no chão. Né? Absurdo.
Isso é uma Ou falta seja, de absurdo. É um absurdo jogar a toalha no chão. E na cama, pior ainda, molhada. Deus, isso daí, rapaz, deixar calçado espalhado pela casa, absurdo. Também. Isso é uma falta de absurdo. Essa falta de sobra de absurdo. Tem sobre isso que eu falei, tem inclusive aquelas 3 regras, né? Que o povo diz assim, ó. Não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. E não decida nada enquanto estiver triste. Ferrou então, pare e fique mudo. Ô, meu primo aqui, cara, Pedro Valtric. Pô, meu professor de meu primo, eu chamava ele de Nuno, né? Mas é Pedro Valtric, porque ele tem uns 10 anos a mais que eu. Bem interessante esse tema abordado hoje por vocês. Abraço, Plínio. Esse meu primo me deu aula de matemática, um professor incrível de matemática. Massa. Show de bola. Dá um alô aqui pra Fernanda Viana, lá em cima. Matheus Rocha, que é meu irmão. Minha mãe colocou aqui, foi no fundo do baú, hein, Márcio? A história lá do Bolinha, do Chacrinha. Show. Áureo, boa noite também. Matheus Rocha. Como podemos equilibrar a necessidade da independência pessoal com a intimidade e a independência em um relacionamento? Boa essa. Especialmente quando os parceiros têm diferentes expectativas e níveis de necessidade de espaço pessoal. A primeira dica de equilibrar é casar com outro. Não, desculpa. Não, respira. Brincadeira, Matheus. Ó, o que eu penso sobre isso, né? Me empolguei, né? Exagerei? Mas tá valendo, pô. Meu irmão. Fica a dica, né? Tá valendo. Fica a dica. Não, mentira, não fica a dica nada. Ó, o que eu penso? Eu penso assim, ó. Primeiro, é a história dos conjuntos, teoria dos conjuntos. Então, você não pode deixar de ser você. No momento em que você estiver deixando de ser você, minha dica é saia do relacionamento. Você não pode deixar de ser quem é. Né? Não, você tem que ser quem você é. Agora, se você é um escroto, é sobre ser escroto, não é sobre ser quem você é. Então, na prática, você tem que se manter em essência. Quando você está sendo o que a pessoa quer que você seja, tá errado. Já era. Não vai ser saudável. Então, você podendo ser quem você é, lógico, pensando em respeito, estamos partindo do princípio, estamos falando de virtudes, né? Você podendo ser quem você é fácil interceder as coisas com o outro. Né? Ou seja, eu sendo quem eu sou, qual parte a gente consegue se conectar aqui e curtir um relacionamento produtivo, de crescimento, de aprendizado, ou seja, como a gente se apoia sendo quem a gente é. Se isso for possível, segue em frente. Não sendo possível, eu não negociaria quem eu sou. E assim, uma coisa interessante, né, tanto para a pergunta quanto para o que o Plínio está falando, é o seguinte: a gente precisa partir do princípio que, no início, a pessoa se apaixonou por você. Você não era o que ela quer que você seja. Você era você. Né? A gente imagina, né, que você era você, ela te conheceu, a pessoa conheceu, um conheceu o outro, e aí se apaixonou por aquele ser. No momento que entra para o relacionamento e busca uma mudança, peraí, você não se apaixonou por mim? Eu sendo isso aqui, né? Beleza, vamos fazer aquela melhoria porque eu quero continuar melhorando, mas assim, não busca mudar algo que você disse que se apaixonou, porque senão é complicado. Aí aciona aquele áudio, né? Vocês me desculpem, houve um equívoco. Eu vou estar saindo aqui, que não dá mais. Na real, né, a questão toda é que é muito mais complexo do que a atração inicial. Né? Tesão a gente tem diariamente, né? Então, assim, isso conecta, olha, vê, atrai. Isso é uma coisa, é a primeira conexão. A questão toda é que o relacionamento, o convívio, o compartilhamento de vida é muito mais complexo, né? E, efetivamente, existe um desafio em tornar isso leve, porque existe uma pressão para que o outro seja quem você quer que seja. A gente é assim com todo mundo, gente. Com filho, com pai, com periquito, com papagaio, com peixe, né? Peixe no meu caso, né? Mas, na prática, é assim, quanto você pode querer que o outro seja quem você quer que ele seja? Isso é uma loucura, cara. Então é sobre você ser quem eu quero que seja. Comprou na feira, foi? Tipo aí. Foi comprada? É sobre ajustar, comprou, vamos
Agora eu quero do meu jeito, né? Isso já era, gente. Isso é do século passado. E aí vem o desafio, né? Primeiro, porque nunca vai ser do jeito que você quer que seja, porque é a pessoa. Você falou, é outra pessoa, N variáveis, é outra criação, é outro espírito, é outro tudo. Não tem como ser igual, não tem como ser exatamente como você quer. E se você tá querendo que a sua pessoa que tá do seu lado, seu parceiro, sua parceira, sejam quem você quer que seja, vai gastar energia a vida inteira aí batendo a cabeça. E aí, como exemplo, né, a gente fala, né, que são duas pessoas diferentes, que foram, até por serem criadas em momentos, em mundos, em famílias diferentes, mas mesmo quando é criada na mesma família, né, com as meninas, gêmeas, dividiram o mesmo útero, a mesma criação, a mesma casa, o mesmo tudo, são diferentes, completamente diferentes. É impressionante. Matheus falou uma coisa ali só pra gente reforçar, que assim, ó, quando tem expectativas diferentes e níveis de necessidade de espaço pessoal, né? E aí, quanto do seu espaço pessoal está posto em negociação no relacionamento? Né? Quanto você vai abrir mão e quanto você vai se manter sendo você, né? Isso é um desafio seríssimo. E aí começam as divergências, né? Quanto você vai poder ser quem você é, até onde você vai ceder. Quanto ao ceder você deixa de se sentir gente, né? Você deixa de se perceber quem é. É complexo. E a partir daí, o quanto daqui a pouco você vai ficar implodindo, né? Claro. O quanto você vai ficar sofrendo com aquela falta de se posicionar. Sim. Em permitir que o outro se posicione por você. É, porque a máscara que a gente vestiu pra conquista na balada é temporária, gente. Né? Por isso que tem gente que namora 10 anos e separa no primeiro mês de casamento, né? Porque se encontrar só na sexta-feira cheirosinho na balada, no restaurante, é incrível, o relacionamento dos sonhos. Né? Isso aconteceu muito na pandemia, né, Karina? Foi. Porque tinha um bocado de gente que se encontrava final de semana só e olha lá, né? E o relacionamento ficou mais presente, né? Exatamente. E aí você tinha que dividir tudo o tempo inteiro, tá? Todo mundo dentro de casa. E sem poder sair, sem poder nem dar uma volta para ir no cinema assistir um filme. Não, e efetivamente, assim, o nível de convívio, gente, ó, o tempo de convívio, horas mesmo. Quantas horas você convive por dia com a sua parceira, com o seu parceiro? Já percebeu isso? Tem gente que convive aí 15 horas na semana, gente. 20 horas na semana. Vai conviver 7 dias, 24 horas por dia. Dá quanto? Dá 2 meses, né? Uma semana vira 2 meses. E aí, dá conta? Né? O nível de cobrança, o nível de intervenção, o nível de interlocução vai aumentar exponencial. E aí, quando você tem, inclusive, os problemas, né? Porque quando tá tudo bem, beleza, né? Quando você vem um medo, né? Como foi o da pandemia, Sim, quando você vem um problema de uma doença de um ente querido, né? E tal. E aí é onde você vê mesmo, onde a porca torce o rabo, né? E onde você vê se você tá ligado ali, conectado com aquele parceiro, aquela parceira, para resolver juntos, sim, ou se o outro vai a partir dali ser o culpado, né? Sim. E esse tema, você já traz uma outra problemática, que é a culpa nos relacionamentos, né? Essa problemática é séria também, porque efetivamente existem expectativas, existem frustrações e existe a culpa, né? Porque a gente, como humano, ainda trabalha com culpa, infelizmente trabalha, porque a gente tem um arquétipo aí, né, religioso, uma coisa da questão da culpa por não ter feito, por não ter conseguido, por não estar fazendo dentro da regra. E no relacionamento, a expectativa não atendida projeta uma culpa na mesa. E como que a gente lida com isso? Né? Como que a gente lida com a expectativa que a gente tem, que a gente não pôs na mesa? Você quer que o outro tenha uma bola de cristal, né? Você espera que o outro adivinhe sua expectativa, aí ele não tem a bola de cristal, porque a maioria das pessoas não tem, é meia dúzia de gente que tem bola de cristal, né? Algumas pessoas têm. Meia dúzia. Algumas pessoas têm. E aí, tem os loucos que vê até vida passada aí. Tem um povo aí que... os malucos. Aí, essa expectativa fica no limbo ali, não cumpriu. Aí, quando você joga na mesa que não foi, o outro entra em culpa porque não pensou que... Que maluquice é essa?
Então, assim, Aí já dá um outro tema aí, ó. Tem vários, né? Relacionamentos. A culpa nos relacionamentos. Porque além da culpa dos relacionamentos, tem a culpa que a pessoa tem por não ter dado conta de fazer e tem a culpa que ele joga no outro, né? Sim. Então tem Projetando a culpa, né? Exatamente. Então tem a culpa que ele assume, né? Que ele se vê como culpado e tem a culpa que ele projeta no outro. É como se fosse uma mão dupla de culpa, né? A que eu vou, eu tô me culpando, e a que ele vem, eu tô culpando ele também. Então, Minha Nossa Senhora. A culpa muito da orégano. A culpa da culpa. A culpa da culpa. Dá um livro isso, hein? A culpa da culpa. Cara, é um puta título A isso. mão e a contramão da culpa. Culpa da culpa. Sabe um tema que eu acho que é importante é pensar assim, o que você pretende aprender com esse relacionamento? Né? Que é Você inverter tá um pouquinho. disposto, né? Então vamos lá, o que você pretende aprender neste relacionamento? E quando isso tiver aprendido, o que você vai fazer com esse relacionamento? Já dizia Fernando. Fernando Santos já trouxe isso pra gente aqui no podcast. Mas vamos pensar assim, todo relacionamento é baseado em interesse. Então, qual é seu interesse no outro? Não é o interesse e o tesão, gente. É qual é seu interesse. O que você está esperando que essa pessoa faça por você? Te entregue nessa relação. E aí, você vai devolver isso como? Né? Como que vai ser essa troca? Porque se não tiver troca, vai pesar. Se pesar, um lado estoura. Pesou, um lado estoura. Relacionamento é assim. Pesou, vai estourar. Pode demorar um pouquinho, pode estourar de leve, pode estourar loucamente. Buf, né? Passar por cima. Então, o que você tem de interesse nesse relacionamento que você está inserido? Quanto é esse interesse? E como que você vai negociar isso, né? No final das contas? Quanto que você vai entregar? Quanto que você pretende receber? Eu acho que é sobre isso. Tratando friamente, saindo do lado romântico de eternos namorados, né? E quando você traz que existem coisas que são difíceis de se colocar na mesa, se conversa muitas coisas, né? No início de relacionamento e tal, quando se começa a pensar em casamento, em filhos e não sei o quê. Mas existem questões como essas, por exemplo, o que eu pretendo aprender e o que eu pretendo entregar. Essa conversa dificilmente você pensa em ter. Né? Você até vai entregando o que você acredita que é melhor para aquele relacionamento, mas colocar mesmo em cartas na mesa não é tão simples e depende mesmo de uma maturidade que... Você lembra que eu falando assim, precisa de muita maturidade para lidar com alguns temas, porque vira briga, vira discussão, a gente não tem habilidade para tratar alguns temas de forma saudável. Né? Então, e aí você já acha que o outro, você não me ama, você não... Aí começa a levar para um outro lado que... E a própria agressividade mesmo da cobrança, da forma de falar, tal, isso é um desafio, né? É um desenvolvimento. Porque tem aquela história, quanto mais íntimo, mais a gente transborda a panela, né? Ou seja, mais a história dos filhos é a mesma coisa. A gente trata pior quem a gente tem mais intimidade, porque tem a segurança de que a pessoa não vai lhe dar um soco no nariz, né? Rapaz, tem dois comentários aqui que a gente tem que dar uma comentada nos comentários. Ai, meu Deus. Esse de Fernandinha mesmo é segundo, né? E tem o de Cassiele. Cassiele, né? Cassiele, seja bem-vinda, arrasou. Hello, quer ver? Você lê aí? Eu leio. Hello, para vocês que estão falando de relacionamento no Dia dos Namorados, kkkk, comunicação não violenta, sugestão de leitura para qualquer forma de relacionamento de vida. Perfeito, arrasou. E aí é um desafio, viu? A gente ainda é uma geração, eu faço parte de uma geração que foi treinada em comunicação violenta. Né? E aí a gente tem isso para ser virado de chave com muito, muito treino, muita leitura, muita terapia, muito aprendizado. Né? Eu, inclusive, desde daquela palestra que eu dei lá na Câmara lá de Camaçari, eu tento trazer a menina que é especialista em comunicação não violenta e não conseguimos ainda trazer. Eu espero que a gente consiga trazer ela logo em breve. Show. E Fernandinha colocou aqui, oxe, e tem isso, Já entrar na relação com interesse específico? Fernandinha, não só um, mas como vários.
né? São vários interesses. A relação começa a partir de um interesse. O primeiro interesse da maioria das relações é o tesão, né? Ou seja, você olha, tem um interesse físico, uma atração física e segue o barco. E aí começam os interesses. Se você não reconhecer os interesses na relação, vai ficar ali naquela... E aí entra, o Fernandinha, quando nós tivemos com o Fernando e ele falou sobre que todos nós somos interesseiros, num primeiro momento fica parecendo algo pejorativo, né? Porque durante muito tempo, quando se fala de uma pessoa interesseira, a gente imagina uma pessoa que está atrás de tomar vantagem financeira, ou isso ou aquilo. Então a gente vai sempre para um foco que parece errado, tá? Mas o interesse sexual é um interesse. E não é errado quando você está apaixonada por uma pessoa, né? O interesse de ter um relacionamento com uma pessoa que aparentemente é honesta, aparentemente é trabalhadora e tal, é um interesse. Ou até mesmo que tenha uma condição financeira melhor. Que vai me dar uma estabilidade. Claro, ou que estuda a mesma área que eu, ou que gosta de sair da mesma forma que eu, ou gosta de ficar mais em casa da mesma forma que eu, são interesses. Ou que não gosta de sair para eu poder sair sozinho. Também pode ser. Hoje ele tá afiado, hein, Juninho? Hoje, no dia do namorado, ele tá só largando as pedradas. Aí tem alguém que tá em casa e o namorado ou a namorada saiu, já fica com a pulga atrás da orelha, porque Plínio já largou, entendeu? É sobre isso. Então, Fernandinha, quando a gente fala de interesse, não necessariamente é um interesse que possa parecer para A ou para B pejorativo, mas é interesse, sim. O que te faz entrar num relacionamento se você não tiver interesse? Cara, você não tem interesse naquele relacionamento, você vai entrar para quê? Não tem interesse, fica na pipoca e na Netflix. Em casa, sozinho, com o gato, cachorro, periquito, papagaio. E aí, depois Matheus colocou aqui, Matheusinho, tudo é movido por interesse. O planeta, né? Tudo e todos, né? Você pode ver. Desde você comprar um pacote de pipoca até você iniciar uma guerra mundial, vai ter interesses ali. Foi bom isso, hein? Do pacote de pipoca à guerra mundial. Por Dr. Márcio. Tá vendo aí? Arrasou. Um tá querendo arrumar pulga atrás da orelha do pessoal e eu tô filosofando. É a dupla dinâmica. Gente, uma coisa importante pra gente arrematar o papo de hoje, que já tá quase, hein? Ó, quando a gente fala de aprendizado, tem uma coisa que é o que você está disposto a aprender. Eu falo isso no curso de educação infantil. Isso é importante. E cabe muito para os relacionamentos. Você está disposto a aprender? Por quê? Porque para aprender você precisa reconhecer a inabilidade. Então, num relacionamento, você precisa de muita maturidade para numa DR, para numa situação falar, isso eu ainda não sei fazer. Isso eu ainda não consigo. Isso eu não dou conta. E aí, quando você faz isso, você se dispõe a aprender. E você está pronto para, numa discussão, falar, tá bom, eu entendo, isso eu não dou conta. Ou é mais fácil falar, você está errado, eu cansei de falar, você não enxerga. Que é o que normalmente acontece. Cara, isso aí, quando eu ouvi você falar isso uma vez, eu inclusive adaptei e levei pro consultório, né? Porque assim, as pessoas chegam, né, fala de envelhecimento saudável e tal. Pô, doutor, eu quero envelhecer com saúde, eu quero estar com o corpo saudável, não sei o que e tal, eu quero me livrar das dores. E aí, adaptando o que você fala, né, sobre a pessoa estar disposta a aprender, eu digo assim, tá bom, e você está disposta a fazer o que para isso? Show. Aí a pessoa, qualquer coisa. Aí eu falei assim, pronto, então vamos começar o seguinte, a partir de hoje, você vai beber 1 litro de água a cada 20 quilos de peso que você tem. Eu começo de leve. Primeira coisa que eu falo é favorável, só água. Pô, água. Desde que não tenha que carregar na montanha. Aí a pessoa diz, pô, doutor,
mas eu peso 80 quilos, vou ter que beber 4 litros de água, aí não dá não. Eu falei, Ixi, pô, mas peraí, na você não primeira- disse que Na primeira tarefa já, qualquer já deu coisa, B.O. eu nem cheguei na academia 7 dias na semana ainda. Então, assim, é tipo isso, né? Sim. Beleza, tá bom. E aí, você tá disposto a aprender mesmo? Sabe? Você tá disposto a olhar para aquela pessoa que você acredita que deve seguir ao lado dela por um período e olhar para ela e, sem se achar o maioral, buscar aprender alguma coisa com essa pessoa? Sim. Isso é muito importante. E aí entra a maturidade que você falou, né? E que é difícil. E é maturidade não só pessoal, mas a maturidade do relacionamento. Porque um relacionamento de tempo, ele muda o perfil. Né? Uma coisa é um relacionamento de 1 ano, 3, 5, 10. Um relacionamento de mais tempo, ele muda o perfil. A dinâmica do relacionamento é outra. Né? Então, as pessoas mudaram, porque elas mudam constantemente, mas a dinâmica do relacionamento, ou seja, parece, eu imagino o relacionamento como algo vivo, né? É. E a dinâmica do relacionamento muda completamente. E que vai mudando de acordo com o que vai se movimentando. Né? E aí, Fernandinha colocou aqui, pô, interessante esse ponto de vista. Desconstruindo conceitos. A gente não desconstrói conceitos aqui. Não. A gente não. Isso não acontece. A gente Mas nem é bom nisso. Não. A gente nem gosta de conceito. E a partir de então, Fernandinha, a gente olhar, porque, como a gente falou, né? Tem a questão da trajetória, como o Plínio trouxe aqui, é como se o relacionamento fosse algo vivo, que vai mudando de acordo com o que vai se movimentando. Beleza, e quais eram meus interesses no começo? Ontem, né? semana e passada. Quais são meus interesses agora? E a partir de agora, quais são os interesses da pessoa que estava comigo lá no começo e está comigo agora? E será que ela tem ainda o mesmo interesse semelhante ao meu? E beleza, como o Plínio colocou, e será que tem que ser semelhante? Será que tem que ir para o mesmo lugar? Ou será que eu posso ter autonomia de ir para o lugar que eu quero e a pessoa ir para o lugar que ela quer, mas mesmo assim permanecermos juntos, um aprendendo com as diferenças do outro? Sim. Então, assim, é sobre o interesse de permanecer junto ou não, a disponibilidade e a atenção e a vontade de aprender ou não, e os conjuntos, o A e o B, onde eu vou continuar sendo o A e minha companheira vai continuar sendo o B. E vai ter momentos que a gente vai ser A, B, mas vai ter momentos que ela vai ser ela, a B, unicamente B, e eu unicamente o A. E a partir daí, continuamos tendo os interesses de permanecer juntos, de aprender juntos, de ensinar juntos e aceitando a individualidade de cada um. E aí entra a complexidade, né? Com certeza. Bom, para já pensar num tema aí, Andressinha, se liga, porque os conjuntos podem ser A, B e C, pode ser B e B, pode ser A e A gente precisa dar uma atualizada na teoria dos conjuntos, né? Porque aí os múltiplos possíveis modelos aí de família e relacionamento que a gente não é da nossa geração naturalmente, né? Não. Mas você falando, eu me liguei que, né, tem Tem outras possibilidades, outras formações, as matrizes, né, exatamente, de formações aí de relacionamentos que a gente precisa debater também, porque é uma forma de atualizar a nossa visão de mundo. Uma coisa importante, olha só. Chegaram, galera tá... chegaram comentários novos aí que acho que dá tempo de ler ainda. Você manda bala aí? Bora. Cassi colocou aqui, a pergunta que eu sempre me faço é: o que eu estou fazendo para construir a realidade que eu quero viver? Nem sempre é fácil. Antônio Plínio, estamos aí junto. Essa é uma conquista grande, aprender com o outro. E Mateuzinho, vou ler logo tudo e a gente fala logo tudo por causa do tempo. Mateuzinho colocou aqui, e para vocês, como a diferença de maturidade emocional entre os parceiros pode afetar a dinâmica do relacionamento? E quais são as melhores estratégias para lidar com essas diferenças de maneira saudável? Tá rolando uma terapia de comentários aqui, né? Normalmente eu respondo assim, leva pro seu terapeuta isso, né?
Ó, legal isso que Cassi falou, que é assim, se responsabilizando, né? Sem não- terceirizar, né? Não dá pra resolver o outro vai ter que resolver por conta própria. Então isso é muito difícil. E aí, tô tentando ser imparcial nos comentários aqui, né? Claro. Mas é sobre isso, porque não é fácil você assumir o que eu tenho que fazer aqui pra chegar onde eu quero. Né? Acho que isso é um desafio mesmo de maturidade. Aprender com o outro é sobre virar uma chave, que é o que eu tenho pra aprender com o outro, ao invés de o que eu tenho pra ensinar pro outro. Quem é você, cara pálida, que tem algo pra ensinar pro outro? Isso. Por que você se acha tão bonzão pra ser o que vai ensinar? E que é só porque tá morando junto ou tá casado, o outro tem que aprender alguma coisa com você, né? Ou seja, o que você vai aprender a partir da experiência de convívio, né? Que é um desafio o convívio social, gente. Exatamente. Isso é um desafio. E por fim, Matheus... Que fez uma pergunta que dava um outro podcast, né? Dava um outro programa. Olha aí, pá... Cara, lidar com as diferenças de maneira saudável é olhar pro seu próprio nariz, na minha opinião, né? Ou seja, existem diferenças, essas diferenças são compatíveis, dá pra gente conviver nessa diferença, porque às vezes é muito distante e não faz sentido estar junto. Quando fica muito distante, não faz sentido estar junto, gente. Eu já ia soltar um Deus inventou o divórcio, olha onde eu tô. Né? Já inventaram o divórcio, né? Deus inventou o casamento, né? Deus não inventou o divórcio. Foi o homem que inventou o divórcio, provavelmente, né? Mas ou a mulher, né? Não sei. Aí outra discussão também. Aí já baguncei tudo. Ainda bem que se Eric tivesse escolhido ali. Hoje Eric ia sofrer. Eric tá fazendo falta hoje aqui. Eu tô todo... porque isso aí ele ia frear você um pouquinho. Claro, ele sempre me freia nessas questões. E assim, ó, o que eu acho que o Matheus falou ali, tem uma questão, Matheus, que eu acho muito legal. É você ter muito bem determinada, né, na sua cabeça até onde você pode ceder. Até onde você continua sendo você e até aqui eu posso ir, né, para o bem desse relacionamento e tudo mais. E o quanto você espera que a pessoa também esteja disposta e entregue no relacionamento onde haja um equilíbrio, onde o quanto eu me entrego é semelhante ao quanto a pessoa se entrega, obviamente que com as suas diferenças, né, suas individualidades, o quanto eu cedo, a pessoa também cede, o quanto eu aceito que a pessoa é única e diferente de mim, a pessoa também aceita que eu sou único e diferente dela, e a partir daí, porque quando há muita diferença, quando a cobrança sempre vem do mesmo lado, quando a aceitação e quanto quem cede sempre é o mesmo, e aí eu acho que vai um pouco do que o Plínio está falando, fica pesado sempre de um lado só. É que nem Plínio, que é um rato de academia, quando você pega a barra lá para fazer o supino, se você colocar muito peso de um lado e não colocar do outro, aquilo vai tombar, né, Plínio? Eu achei super legal esse negócio de rato de academia, eu achei super feliz. Inclusive, eu vou agradecer publicamente, né, porque eu pedi para Dr. Márcio fazer uma parte da academia da semana por mim, já que ele gosta tanto, né? E aí eu voltei pra academia depois de 26 dias sem aparecer. Aí cheguei lá e tava assim, último treino ontem. Eu falei, liguei pra ele e agradeci. Pô, muito obrigado, deu certo nossa estratégia. Ele tava treinando por Descarado, mim. né? Arrasou. Gente, ó, sobre relacionamentos, qual é o desafio? Não tem regra, gente, não tem fórmula mágica. Não tem forma de bolo. Não tem, porque tem N variáveis, tem conexão, tem coisas de outras vidas, tem tesão, tem quanto você tá disposto, tem quanto você precisa. E tem uma coisa que a gente não falou, que vai ficar para outro dia, que é onde a gente virou a chave para ser dependente emocionalmente do outro, que aí ferrou. A dependência emocional desvirtua o propósito do relacionamento. E aí é outro podcast. Aí é um outro podcast e assim, muitas vezes vem de longe, né? Vem de outros momentos lá para trás e tal, e a gente não falou de questão de outras vidas e tal, que eu acho que influencia muito, tem muito a ver. Com certeza. Tem muito a ver, porque nada começou agora. Bom, gente, a gente fez um podcast sobre relacionamento, deu um 360 aí, hoje, que é Dia dos Namorados, e você que não assistiu hoje vai assistir no dia que não é mais dos namorados, nem dá tempo de você ligar pro seu namorado ou pro sua namorada e falar, deu por hoje, chega, ou vem cá, meu amor. Mas é com você, feliz Dia dos Namorados aí pra quem
tem namorado, pra quem não tem, boa sorte. É Santo Antônio, né? Não é? Diz que é o santo. É o casamento inteiro, né? Nem mais namorado, Sei lá, já tá eu não sou- casando. eu sei tudo de santo. Ó, embora sua última corrida você teve muitos contatos com vários santos, mas tudo bem. Esse é outro assunto. Isso é outro assunto. Gente, boa noite e obrigado a todos que estiveram com a gente. Plínio, valeu, boa Valeu, noite, irmão. querido. Juninho, É, boa noite, obrigado, irmão. tamo Fiquem com junto. Deus. Um beijo, feliz Dia dos Namorados pra todos. VidaCast.